Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nesses vídeos, nesse nosso curso Intercessores da Última Hora. Nós estamos hoje, mais uma vez, continuando esse módulo 12, que fala sobre o revestimento de poder do Espírito Santo, algo muito importante que é para todos nós. Não tem tempo, nem tipo de pessoas, para todos nós, todos aqueles que creem, Jesus falou, Então hoje a gente vai continuar, nós não vamos orar, irmãos, durante as aulas, para não deixar o vídeo muito comprido, mas a gente está sempre orando por vocês, eu sei que vocês também oram, tá? Porque essas aulas, esses vídeos são para ensino, para o curso, e não tem como a gente ficar orando, bem que eu gostaria, e a gente precisa. Mas a gente está orando todos os dias por vocês, está orando por tudo aquilo que a gente precisa, o nosso país. Eu agradeço a todos que participaram, da nosso jejum, que a gente falou de fazer 21 dias, uma refeição que seja, um lanche, alguma coisa que você está acostumado a comer. E também pela oração e intercessão feita até agora, a gente vai continuar orando pelo nosso país. Não é porque as eleições terminaram, a gente não sabe ainda como vai continuar daqui para frente, mas nós vamos continuar orando. Deus está no controle de todas as coisas, Deus que nos criou, Deus que faz todas as coisas, e você pode ter certeza de uma coisa: Deus tem o controle de todas as coisas na sua mão. Então nós temos que orar e confiar naquilo que Ele fizer, confiar, e nós sabemos que Deus também abençoa de acordo com a nossa fé, de acordo com como nós cremos, de acordo com como nós também fazemos a sua vontade, Porque às vezes a gente quer muito que Deus faça alguma coisa, mas muitas vezes o povo, nós mesmos, estamos fazendo aquilo que Deus mandou também, Então, resumindo isso, só para dar uma satisfação para vocês, agradecer a todos que estão orando, A gente está fazendo isso por amor do nosso país, por amor das nossas famílias, nossas crianças, nosso povo, por todo o Brasil, não é só por causa desse partido ou aquele partido, por todo o Brasil, todo brasileiro, que muitas pessoas, muitas coisas ainda não entendem, não sabem, e nós temos que orar por todos, e muitas pessoas entendem, não gostam. Então isso é uma coisa que cada um vai dar satisfação a Deus, não é na nossa conta. O que Deus mandou nós fazer é orar, interceder e confiar nele. A fé e a obediência é particular de cada um, de acordo com como nós obedecemos a Deus e procuramos agradar a Deus, também nós vamos ter um retorno na nossa vida particular, independente da circunstância, independente de outras pessoas ao nosso redor. Deus é justo, Deus é bom, e todos nós estamos sendo testados, provados, e com certeza Deus vai nos abençoar de acordo com como nós cremos nas suas promessas, e é tudo pela fé, que a gente sempre tem ensinado. E o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder que nós estamos vendo nesse módulo 12, faz parte de uma promessa para nós, para poder viver neste mundo, ter vitória, porque nós sabemos que muitas vezes a gente se preocupa tanto ao nosso redor, as coisas aparentes, as coisas visíveis, mas a verdadeira batalha, na maioria das vezes, nós sabemos que as lutas, dificuldades que nós enfrentamos são oposições, são espirituais, do mundo que nós vivemos, conforme a gente aprende, vocês aprenderam nesse curso, que nós sabemos que existe o maligno, existe duas forças agindo o tempo todo, desde o princípio, não é só agora, não é só nas eleições, é em todo, sempre existiu, Desde a fundação do mundo, você já aprendeu. Quem não lembra, ou quem sabe que não entendeu bem, volta lá no primeiro vídeo, vai assistindo. Se você conhece alguém que ainda não sabe, está angustiado, preocupado, pode passar esses vídeos, porque qualquer pessoa que escutar, que assistir com atenção, vai ver que como Deus é maravilhoso. Deus sempre tem uma saída para todas as coisas para nós, E esse plano de redenção, de salvação, é a saída
para nossa alma, para nosso espírito, para nós ter uma vida com Deus, mas que também tem promessas para este mundo, para essa terra onde nós estamos vivendo. E o batismo com o Espírito Santo é exclusivo e indispensável para nós no mundo em que nós estamos vivendo, principalmente quanto mais o tempo passa, mais necessário é o Espírito Santo, tá bom? E nós vamos aprender aí no decorrer dessas aulas o porquê que nós precisamos tanto, porquê que nós precisamos do Espírito Santo para interceder, a diferença. Nós vamos aprender o poder da intercessão, por que os dons espirituais são tão importantes, por que o fruto do Espírito Santo é tão importante. Mas primeiro nós vamos ver sobre o Espírito Santo, né? Então até agora a gente viu o Espírito Santo que Jesus falou que ia vir, né? E ele ia subir aos céus e ele enviaria o Espírito Santo. A gente está vendo na última aula que o Espírito Santo é para todos, em todos os tempos, até o fim dos séculos, que Jesus falou, eis que eu estou convosco até, né, o fim dos séculos. Ele disse que estaria conosco. Então, e essa promessa é até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. Então a gente é para nós também, né? Nós ainda estamos aqui, o mundo ainda existe, então essa promessa é para nós também. E hoje, nessa aula aqui, a gente vai ver que nem a gente já comentou várias vezes, que não tem um lugar definido para Deus, para esse derramamento do Espírito Santo, esse revestimento do Espírito Santo vir sobre nós. Não tem um lugar determinado. Nós já vimos que eles estavam reunidos ali ainda quando o Espírito Santo desceu, que foi numa casa. Pode ser ao ar livre. Nós temos exemplo, ele soprou o Espírito Santo também sobre os discípulos, né? Tem pessoas que já receberam esse batismo ao ar livre, que nem eu falei, eu sou uma dessas pessoas, né? Em tempo de oração, fora, né, da igreja, já em casa, muitas pessoas receberam em casa, orando em casa. Então não tem para Deus, mas nós temos que entender, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, é que para Deus não existe barreiras. No momento em que Jesus cumpriu a missão dele aqui, ele ressuscitou dos morreu, né? Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Nós vimos na primeira aula desse modo que ele entrou pelas portas onde os discípulos estavam e as portas estavam fechadas. Ele entrou com o corpo glorificado e ali, né, naquele lugar que, segundo nós vimos ali, era uma casa que eles estavam reunidos. O Espírito Santo, Jesus entrou, e quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles estavam numa casa. Então, independente, porque se nós fosse depender de templo, mas muitas pessoas nos lugares onde nações, lugares onde lá, não sei como é que a gente pode chamar, que não tem igreja, que não tem nada, então Deus ia esquecer daquele povo. Não, para Deus não tem. Uma das coisas que nós sabemos, desde que Jesus ressuscitou, ele nunca esteve, mas Jesus nunca esteve, nunca estará preso a quatro paredes. Jesus, a sua palavra nunca vai estar presa, tem que ser aqui, tem que ser ali. Não, Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, né? Quer dizer, pela fé. Então hoje nós vamos ver, nós vimos que é para todos, hoje nós vamos confirmar isso, mas porque vocês já viram desde o começo desse curso que tudo que eu falo aqui para vocês tem fundamento bíblico, está escrito na Bíblia, e nós temos exemplos disso, né? Muitas vezes até na nossa vida mesmo. Então hoje nós vamos ver na aula 13 ainda sobre isso, manifestações do Espírito Santo, né, nos lugares, como aconteceu, né, essas manifestações. A primeira a gente já viu, né, foi a descida do Espírito Santo, quando o Espírito Santo se manifestou pela primeira vez, e depois o Espírito Santo não subiu para o céu de novo, ele ficou sobre a terra, ele ficou ali, para que todos aqueles que crescem nessa promessa, a promessa já foi enviada. Naquele dia, aquela promessa foi enviada no dia de Pentecostes. Então o Espírito Santo já está sobre a terra. E ele já está na terra. Então nós precisamos receber o batismo, precisamos ser selados por ele. E isso então é individual para cada um, de acordo com como a pessoa crê. Tá bom? E busca, né? Que é importante dizer isso também. Então nós vamos ver ainda, continuando essa aula, para não prolongar muito, Atos 8, capítulo 4. Eu vou lendo, né? Presta atenção se você quiser ler em casa, pra gente. A gente só comenta, mas já está tudo tão explicado aqui que praticamente não precisa. 4 a 8, capítulo 8, 4, né? No versículo 4 a 8.
Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Então aqui esse versículo fala quando, né, Jesus ressuscitou e como eles começaram a pregar o evangelho. Você sabe, Jesus foi crucificado, né? Você sabe toda a história. E depois os discípulos eles continuaram sendo perseguidos. E naquele tempo eles não aceitavam, né? Os doutores da lei, os sacerdotes achavam que Jesus era errado, que ele não era filho de Deus. Você sabe toda a história. E os discípulos, Jesus deu uma ordem para eles. Vocês se lembram lá, né, em Marcos capítulo 16, ele mandou, que era para pregar ali no João 20 também, 28, 20, e eles obedeceram Jesus. Então eles não ficavam num lugar só, eles iam pregando aonde tinha oportunidade, que eles viam pessoas que precisavam ouvir, o Espírito Santo dirigia eles, e eles foram anunciando a palavra. Então ali eles já eram batizados com o Espírito Santo, tá? E Filipe foi, com esse poder que eles receberam, Filipe era um dos discípulos, ele foi pregando, eles começaram a se separar, eles foram pregando, conforme o Espírito Santo dirigia eles. E Filipe então foi nessa cidade de Samaria, pregou, e ali Deus operou milagres, maravilhas, né, expulsou os demônios saíam quando a palavra era pregada, e muitos paralíticos andavam, que a gente falou aqui. E isso foi uma parte que Filipe fez. Mas ali ele não falou sobre o Espírito Santo ainda. E é onde nós queremos ver então, né? Dali no capítulo 4 a 8 que nós lemos, né? Depois no versículo 12 ainda. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. A sequência que nem a gente ensinou para vocês, eles foram crendo no que Filipe pregava, então foram batizados assim como homens e mulheres, eles criam e eles eram batizados para perdão dos pecados, né? Que nem a gente falou, tem que crer e ser batizados, nascer da água, limpo dos pecados, não importa o pecado que seja, é uma nova criatura. Então isso aqui se cumpriu, mas o Filipe ainda não tinha falado para eles sobre o Espírito Santo. Olha como Deus trabalha. Um falou sobre a cura, pregou o evangelho, Deus já enviou lá. Aqui fala Pedro e João foram lá e já falaram sobre ele, sobre o Espírito Santo. Aqui diz assim, ó, no versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus, né, que é o batismo nas águas. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então aqui, né, eles já eram batizados nas águas, já estavam crendo, e foram também, Pedro e João foram lá e falaram sobre o Espírito Santo, e eles foram batizados aqui também, impuseram as mãos sobre eles, eles receberam também o batismo com o Espírito Santo. Vamos ver aonde mais aqui. Atos 10, 22, outro lugar onde o Espírito Santo veio também. Exemplos que eu estou dando para vocês do que aquilo que a gente falou, que não importa o lugar, o que importa é onde as pessoas se reúnem, onde creem naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus prometeu. Isso depende só de nós crer, de nós ouvir, né, alguém nos falar e nós crermos nessa palavra. Aqui então no Atos 10, 22. Então disseram ao centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Isso aqui eu não vou ler todo o texto, mas porque não dá tempo, mas você pode ler em casa. Leia Atos, todo o livro de Atos é importantíssimo, você vai aprender como que as coisas aconteciam naquela época, e Jesus não mudou, né? Então aqui, quem era esse Cornélio? Esse Cornélio era um homem bom, de boa reputação,
que procurava fazer as coisas certas. Ele não era judeu, ele cria em Deus. Judeu é aquela nação, Israel, mas fora dali, no caso que nem todos nós, e fora, tirando Israel ali, naquele tempo eles chamavam de gentios, quer dizer, outras nações, tá? Então aqui diz que esse homem, ele orava, ele cria em Deus, ele já tinha escutado falar de Deus, das coisas de Deus, ele cria de uma maneira simples, ele sabia que Deus existia, ele cria na palavra, ele era uma pessoa boa, ele fazia boas ações, ele dava esmola para as pessoas, e ele orava, ele cria em Deus. Então aqui ele diz, aqui ele fala 23, aqui ele vai contar como é que aconteceu. 22, eu não quero me passar muito para não ficar muito comprido. 22, depois o 30. Então aqui ele conta, né, que era ali diz quem ele era, né, e pediu para chamar o Pedro na sua casa. No 30, respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão Pedro. Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Então aqui ele fala, não vou ler todo o texto, pode ler em casa. Então esse homem, ele confiava em Deus, ele orava, tinha o seu tempo de oração na sua casa, aqui diz, né? E esse anjo apareceu para ele e disse então para ele chamar. Ele não tinha entendimento, ele cria em Deus de uma maneira simples, ele não tinha entendimento da palavra de Deus, do plano de salvação, do plano de redenção de Jesus Cristo. Ele não tinha esse conhecimento, que isso tudo que eu estou falando para vocês, sobre a redenção, a salvação de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados, tudo isso aí, ele também não conhecia. Ele não era um judeu, ele também não conhecia, mas ele cria em Deus, né? Então, quando Deus reconhecia ele como uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, mas Deus queria que ele conhecesse a palavra. Então, o que aconteceu aqui, resumindo tudo para você entender? Deus, o anjo veio e falou com ele, mandou que ele chamasse Pedro, o apóstolo Pedro, para ir na casa dele, para falar para ele. E aqui mostra, então, daqui em diante, mostra Pedro no versículo 44. A gente vai pular um pouquinho para... Ainda Pedro... Deus, antes disso, mas para você entender melhor, quando Pedro foi lá, ele falou em todo esse plano, ele falou sobre Jesus, que ele era o Redentor, que ele era o Filho de Deus, tudo isso aí, que nem aqui, eu vou ler um pouquinho aqui. Deus uma das coisas que ele falou para esse homem. Como Deus ungira Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e concedeu-lhe que fosse manifesto. Então aqui você pode ler em casa ali, fala, então Pedro foi lá e foi ensinar eles, o anjo falou para chamar Pedro, para o Pedro ir lá explicar para eles sobre o plano de Deus. E quando chegou, aqui fala que o apóstolo Pedro estava ensinando eles, falando das coisas de Deus para eles, do plano de salvação, das coisas de Deus para eles. O que ele fez ali, que a gente vai ver também? Que ele reuniu, então. Aqui eu não vou ler tudo, mas porque... É muito comprido, tá? Mas aqui nesse texto você vai ler que o que ele fez, este homem? Ele obedeceu a voz do anjo, a ordem do anjo, mandou chamar Pedro e reuniu toda a sua família, aqui nesse texto fala, reuniu a sua família, os seus familiares, aquelas pessoas mais chegadas ali, né? E quando Pedro chegou, Pedro começou a falar para eles. E aqui então vamos ler daqui em diante. Ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo, veio o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram a Pedro admirar-se, porque também sobre os gentios, que nem eu falei para vocês, foi derramado o dom do Espírito Santo.
pois os ouviam a falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, olha só, eles não eram batizados, que esses aqui, os outros, antes que nós falamos, eram batizados nas águas, mas eles não conheciam o Espírito Santo. Olha como Deus faz as coisas. Essa família aqui de Cornélio, que chamou Pedro para falar que o anjo mandou chamar Pedro, Pedro veio, eles ainda não eram batizados nas águas. Mas o apóstolo Pedro foi falando para eles sobre esse plano de redenção, sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, antes mesmo de Pedro terminar a mensagem, olha como Deus faz, gente, e não mudou. Deus não mudou. O Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam ali sentadas, elas estavam ouvindo a palavra, e o Espírito Santo não esperou Pedro fazer uma cerimônia ali para o Espírito Santo vir. O Espírito Santo veio sobre eles, e Pedro se surpreendeu porque para eles, para os discípulos, para o povo de Israel ali, o povo judeu, eles achavam que isso era só para eles. Eles não tinham entendido ainda isso que Jesus já tinha falado. Para todos quantos nosso Deus chamar, Jesus falou. Para todos aqueles que ainda hão de crer em mim. O apóstolo Pedro já tinha pregado sobre isso também. Que todos quantos creem em mim, você lembra, nas outras duas aulas a gente falou sobre isso. Que é para todos que creem. E ele se surpreendeu, porque ele achava que a pessoa ia crer, ia ser batizada nas águas e tudo assim bem direitinho. E depois o Espírito Santo vinha, mas ele veio, antes que eles fossem batizados nas águas, eles estavam crendo, ouvindo, o Espírito Santo já veio sobre eles. E o apóstolo Pedro se surpreendeu por causa disso. E ele disse, então, como nós não vamos aceitar a conversão deles e o batismo nas águas para eles, se o próprio Espírito Santo já batizou eles com o seu Espírito, o próprio Espírito Santo já veio sobre eles. Então é isso que aconteceu aqui. Então isso não ensina o que para nós? Que o normal, aquilo que normalmente acontece, a pessoa é batizada nas águas, ela crê, ela ouve a palavra em primeiro lugar, né? Ela ouve, ela crê e ela aceita essa palavra, ela é batizada nas águas e logo começa a buscar, né? Ela começa a ouvir sobre o Espírito Santo, ela tem interesse, ela quer e o Espírito Santo vem também, né? E ela vai batizar com o Espírito Santo. Mas aqui foi uma coisa que Deus não esperou, Jesus não esperou. Deus mostrou que o quanto Ele ama todos nós, Ele amava não somente os judeus, não somente aquele povo ali, era para todo ser humano. E isso foi uma confirmação a mais de Deus para os discípulos. Hoje nós temos essa certeza, porque nós temos a Bíblia aqui na nossa frente, mas eles não tinham. Essa Bíblia foi escrita, eles que escreveram tudo que aconteceu, e isso acontece até hoje também. Então aqui, depois disso, então eles foram todos batizados nas águas. Mas para essa aula ainda, para nós concluir, aqui ainda nós vamos ver mais um versículo. 44, 48, 18, Atos 18. Ali é onde também receberam o batismo com o Espírito Santo. 18, 24, 25. Aqui, ó, neste meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Deus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, vou pular um pouquinho aqui. 18, 24 e 25. Agora nós vamos lá em Atos 19, onde eu quero ir agora, para vocês entenderem melhor. 1 a 3. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, o apóstolo Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegando a Éfeso, a cidade de Éfeso, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam:
Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João, que era o batismo das águas, né? Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E eles tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui, esses aqui também, esse apóstolo aqui, esse Apolo, veio, pregou o evangelho, ele falava muito bonito, ele conhecia as escrituras muito bem. Então ali, mas só que ele também não falou sobre o Espírito Santo. Eles nem sabiam, né, que existia o Espírito Santo. E Paulo, então Deus permitiu ao apóstolo Paulo conhecer essas pessoas aqui. E ali ele falou que Jesus tinha prometido o batismo com o Espírito Santo. O mesmo João, o profeta João Batista, já tinha falado que ele batizava com água para arrependimento, mas aquele que vinha depois dele, que era Cristo, batizaria com o Espírito Santo. E aqui aconteceu, eles foram batizados com o Espírito Santo também. Então nessa aula aqui a gente pode ver que o batismo com o Espírito Santo é para todas as pessoas, né? E também em qualquer lugar, não importa, né, que se é numa casa, nós vimos aqui que era em casa, aqui a gente já não diz o lugar que era, mas que o Espírito Santo vem quando nós temos testemunho de pessoas que eu conheci, que foram batizadas em casa, deitado na cama orando, pedindo a Deus, orando, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então isso no nosso tempo. Eu fui batizada com o Espírito Santo ao ar livre, né? Que nem eu falei, numa chácara, a gente foi lá para orar, uma turma de mulheres, com a nossa pastora, né? Então ali a gente estava buscando também, e o Espírito Santo veio. Então, encerrando essa aula hoje, para não ficar muito comprida, a gente ainda vai falar sobre isso. Você vai dizer: não, mas isso era lá para aquele tempo, hoje em dia ninguém mais fala nisso, hoje em dia ninguém mais busca isso. Você está enganado. Não é obrigado a buscar. A gente sabe que são poucas pessoas que falam sobre isso. Eu concordo com você. Mas uma coisa você pode ter certeza: eu não me esqueci. Deus não se esqueceu disso. Ainda está valendo para todo aquele que crê. E eu estou falando isso para vocês porque eu creio nisso. Eu creio que mesmo que Jesus fez naquela época, Ele faz hoje. E nós vamos buscar, nós continuamos buscando. Em casa nós oramos, buscamos a presença de Deus, do Espírito Santo. Tem pessoas que estão ouvindo esses vídeos, tão interessadas já no Espírito Santo. Nem falei ainda sobre o batismo para eles. Já tem pessoas que querem o batismo com o Espírito Santo. E se as pessoas querem, nós queremos e nós cremos, por que Deus não vai batizar? Mas tudo a gente vai ainda falar sobre isso. Então, por hoje, essa aula a gente fica por aqui. Começa a parte aqui só, que é para todos, é em qualquer lugar. Não é necessário, a gente viu até agora, não deu nenhum aqui que eu pude ver que na igreja, nem o derramamento do Espírito Santo. Porque, na verdade, hoje em dia nós temos as organizações, as igrejas organizadas, denominações. Naquela época não tinha. Então, hoje em dia, para Deus batizar dentro de uma igreja, fora de uma igreja, num salão, numa casa, embaixo de uma árvore, para Deus não tem diferença nenhuma. O que importa para Deus é crer. É crer e buscar e desejar isso para Deus. E com certeza, né, a gente precisa de pessoas junto. Deus pode batizar até sozinho, o Espírito Santo. A gente está orando sozinho e o batismo vem. Mas é muito mais fácil, né, reunido com pessoas também que estão buscando a mesma coisa, que estão ali orando, né, com esse fim, né, com esse objetivo. Tá bom? Então agora a gente fica por aqui nessa aula, né? Em nome de Jesus a gente vai continuar falando ainda sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.